Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Você de perto, você de longe, você do Iapoque ao Chuí, você de norte a sul do Brasil, né? De norte a sul do Amazonas, de leste a oeste, meus irmãos do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, do centro-sul do país, aonde quer que você esteja, amém? Do estado e também do planeta, pessoas de longe me assistindo, né? Então, louvado seja Deus, eu quero cumprimentar você, eu quero dar o meu bom dia, não, boa tarde, eu estou entrando à tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. O horário que você me assistir, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Ceissa Retróis, eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil, né? Estamos aqui neste canal e na plataforma do YouTube para aprender com Jesus na palavra de Deus, aprender dentro da Bíblia, louvado seja Deus, como, louvado seja Deus, obedecer esta santa palavra para herdarmos o reino de Deus. Hoje eu vou falar de tatuagem, amém? Mas não vá se desesperar se você tem uma tatuagem, louvado seja Deus. Não vá se desesperar, louvado seja Deus, amém? Porque, louvado seja Deus, a Bíblia diz, confessa e deixa que tu alcançarás de Deus misericórdia. Aquele que confessa e deixa, confessa seu pecado, né? Então encontrarás de Deus misericórdia, louvado seja Deus. Vamos falar, porque tem até pastores fazendo tatuagem, louvado seja Deus, e dizem assim, tem um que diz assim, mas Jesus tinha na sua perna tatuado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que estava exposto isso na perna de Jesus? Amém? Isso aí é o selo de Deus, louvado seja Deus, na vida do mestre. Mas ele não anda mostrando aquilo ali para todo mundo ver, né? João viu como visão. Jesus não anda com as pernas de fora. Amém? Está escrito, mas não é para ninguém ver. Louvado seja Deus, amém? Então, quem selou Jesus foi Deus, não foi ele próprio, nem o tatuador, amém? Mas não se desespera, vamos aprender com Jesus, amém? Se você é um tatuado arrependido, você pode estar, louvado seja Deus, com o seu corpo todo marcado de tatuagem. Mas se você for uma pessoa arrependida, louvado seja Deus, a tua alma está limpa, pura, louvado seja Deus, diante de Deus, amém? Vamos lá em Levítico, louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar os presidiários, as pessoas enfermas no leito de enfermidade, as mulheres na maternidade, as pessoas em área isolada, talvez você fugitivo me ouve por meio do aparelho celular, né? O Senhor te abençoe, te guarde, te liberte, te dê força para confessar suas falhas, louvado seja Deus, e receber a disciplina dentro da palavra de Deus e dentro da lei dos homens. Louvado seja Deus, amém? Mas é muito forte, irmã, é verdade. Mas nós temos como fugir dos homens, mas não podemos fugir da presença do Senhor. Diz o Salmos 39, se eu não me engano, 39 ou 139, para onde irei? Eu até sei um hino, louvado seja Deus, uma parte do hino, porque agora eu já estou muito esquecida, eu não lembro mais, mas antes eu cantava o hino todinho, para onde irei, para onde fugirei, se subo ao céu, se me prostro ao abismo, eu te encontro lá. Então, nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Fugimos da presença dos homens, mas da presença de Deus não. Amém? Hoje está um clima muito gostoso aqui em Manaus. Choveu bastante, louvado seja Deus, bastante mesmo. Ficou um clima bem gostoso. Diz assim, louvado seja Deus, amém? Levítico 19, 28. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos fazer, louvado seja Deus, uma folhagem na Bíblia, uma viagem, né? Louvado seja Deus. Vamos folhar a Bíblia. Diz assim, ó, Levítico
19, 28. Não faças incisões em vossa carne por um morto. Alguém, né, que a pessoa já morreu, aí ele pega, vai e faz, né, uma tatuagem, um nome, uma data, lembrando, louvado seja Deus, aquela pessoa, manda tatuar a foto daquela pessoa, louvado seja Deus, incisões, louvado seja Jesus. Por nenhum morto, nem cortes o vosso corpo com tatuagem, o vosso corpo com tatuagem. Eu sou o Senhor. Amém. Você está ouvindo? Para nós não nos tatuar por nada. Agora, se você já tinha uma tatuagem, 2, 3, sei lá quantas, e você não sabia, você passou a conhecer esta palavra, louvado seja Deus, aí sim, meus irmãos, o Senhor Jesus, né, ele te perdoa, louvado seja Deus, ele é poderoso para perdoar, ele veio por todos, louvado seja Deus, não só por mim ou por aquele que não tem nenhuma tatuagem. Porque a pessoa pode não ter nenhuma tatuagem no corpo, mas ter um coração corrupto, fala mal de um, fala mal do outro, não ter sinceridade no seu coração, cometer outros tipos de pecado que não é aparente, mas o Senhor conhece, aí ela está, louvado seja Deus, perdido, né? Então vamos lá agora, louvado seja Deus, em Lucas, louvado seja Jesus. Assim, mas Levítico 21, 18, eu notei aqui, ó, vamos lá. Levítico 21, 18, diz assim a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Levítico 21, 18, louvado seja Deus. Porque nenhum homem que tiver algum defeito se aproxime, nem cego, nem coxo, nem desfigurado, nem deformado, nem homem que tiver o pé aleijado, ou a mão aleijada, ou corcunda, ou anã, ou que tiver catarata, ou eczema, ou sarda, ou testículo danificado. Nenhum homem dentre os descendentes do sacerdote Arão que tiver algum defeito se aproxime para apresentar a oferta queimada ao Senhor. Ele tem defeito, então não se aproxime para oferecer o pão de seu Deus. Ele pode comer do pão de Deus ou do Santíssimo ou do Santo, mas não entre até o véu nem se aproxime do altar, porque tem defeito, para que não desonre meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. Amém? Você está vendo? A pessoa que tinha defeito não é nem digno de ser um sacerdote, de oferecer sacrifício, de adentrar o altar até o véu. Amém? Podia cear, podia fazer, louvado seja Deus, outros serviços, menos adentrar ao altar. E antigamente na Igreja Deus e Amor não podia ser obreiro, não podia ser obreira se tivesse tatuagem, louvado seja Deus. Eu lembro de uma moça, louvado seja Deus, principalmente tatuagem exposta. Eu lembro de uma moça, louvado seja Deus, que ela tinha uma tatuagem na perna e ela tentou tirar essa tatuagem, né, com a castanha de caju. Ela fez uma ferida na perna dela para encobrir a tatuagem. Mas a palavra de Deus diz que antes de Jesus vir, louvado seja Deus, essas pessoas que tinham defeito, que tinham deformidade, eu, por exemplo, sou deficiente, né? Louvado seja Deus, eu tenho escoliose na coluna, eu sou corcunda, eu tenho deficiência no braço, adquirida por paralisia infantil aos 4 anos de idade, que é a poliomielite.
Então eu não podia ser obreira antes de Jesus vir, eu não podia exercer o sacerdócio, louvado seja Deus, com nenhuma deformidade. É tanto que nem para apresentar ao Senhor uma oferta, um novilho, um bode não, louvado seja Deus, um bezerro, louvado seja Deus, um novilho, alguma coisa que pedisse que fosse ofertar ao Senhor, teria que ser sem defeito. E até hoje, meus irmãos, esta palavra permanece. Tudo que nós apresentar ao Senhor, que seja sem defeito, amém? Ai, mãe, então a senhora não pode ser obreira, a senhora não pode fazer a obra, nem uma pessoa, nem cego, nem quem tinha sarda, meus irmãos, nem quem tinha o pé quebrado, poderia adentrar o altar do Senhor. Não era permitido, louvado seja Deus. Mas Jesus, quando veio na cruz do Calvário, ele rompeu, né? Esse louvado seja Deus, ele veio cumprir a lei por nós. Mas na lei de Moisés isso não poderia acontecer. Agora a tatuagem é uma opção nossa. É nós que optamos por marcar o nosso corpo. Continua sendo pecado. Continua sendo pecado, amém? Louvado seja Deus. Mas não um pecado, louvado seja Deus, que você pode perder a salvação. Por exemplo, eu sou uma serva de Deus, eu vou tatuar eu já sei que é pecado, eu vou tatuar meu corpo, aí eu posso perder a minha salvação, se eu não me arrepender, amém? Se eu não me arrepender, eu posso perder a minha salvação. Mas tatuagem é pecado? É pecado sim, amém? É pecado sim, louvado seja Deus. Se Deus quisesse você com uma florzinha, ele tinha feito você com a florzinha. Se ele quisesse você com peixe, ele tinha feito você com peixe. Se ele quisesse você com o que fosse, amém? Aí tem pessoas que dizem assim, mas Jesus tem tatuado na sua perna. Jesus não andava mostrando a perna dele, não. João viu em visão, ele viu o espiritual. A Bíblia diz que está tatuado no manto, Apocalipse 12, 19, 16, louvado seja Deus, nós vamos ver, né? Que está tatuado, que está escrito no manto dele, e porque ele não pode aparecer a tatuagem, né? A tatuagem não. Nós não sabemos que não é tatuagem, é a marca, é o selo de Deus, ele foi selado. Louvado seja Deus. Não é tatuado, é selado. Não confunda as coisas espirituais com as coisas da carne, com as coisas malignas, amém? Então, se Jesus andasse com as pernas dele de fora, mostrando que está escrito na coxa dele, Rei do Reis, está selado na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não precisaria estar escrito no manto dele, amém? Então Jesus, ninguém viu a perna de Jesus a não ser João pela visão, amém? Quando tiraram, louvado seja Deus, as vestes dele, louvado seja Deus, em termos de humilhação, que botaram ele na cruz enrolado, louvado seja Deus, ninguém viu que estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Por quê? Porque ele ainda não tinha sido selado, louvado seja Deus. Porque isso é espiritual, louvado seja Deus, amém? Vamos ver Lucas 14, louvado seja Deus. Se o vídeo parar, louvado seja Deus, se acabar, eu gravo novamente, louvado seja Deus, amém? Lucas, louvado seja Deus. Lucas 14, 12. Quando estava João na ilha, condenado à prisão, levantando a vista para cima aos céus, ali estava um varão. Já encontrei. Diz assim, Lucas 14, 12, louvado seja Deus. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos, nem rico, para não acontecer que eles também te tornem a convidar e seja retribuído. Antes de ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos.
será bem-aventurado pelo fato de não ter eles como te retribuir, tua retribuição receberá na ressurreição dos mortos, dos justos. Amém? Então você vê aqui, louvado seja Deus, aleijado, mancos e cego. O Senhor também convidou, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o seu. Vamos ver aqui no 14, louvado seja Deus. Já lemos 14, louvado seja Jesus, amém? Então, meus irmãos, é dessa forma. E quando o Senhor convidou os reis, o Senhor convidou os governadores, os homens, louvado seja Deus, para tomar posse na meia, naquela grande ceia que ele foi fazer. Um disse, eu comprei um campo, louvado seja Deus, eu vou ver meu campo. Outro disse, eu casei, não posso ir. O outro disse, eu vou tratar dos meus negócios. E assim, eu já estou acelerando, tá, meus irmãos? O Senhor disse, entrai nos becos, nas vielas e buscai, né, as prostitutas, buscai os drogados, buscai os beberrões, buscai os paralíticos, buscai os cegos, aleijados, enfim, que a mesa fique completa, não sobre nenhum lugar para a Santa Ceia, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que hoje é permitido eu, você, o tatuado, o ex-bandido, o ex-traficante, tudo ex, menos os aleijados não são ex, né? Tem uns que o Senhor cura. Eu, por exemplo, eu nasci com meus pés atrofiados. Eu nasci com meus pés todos atrofiados. Meu pai e minha mãe fizeram muitas coisas, né? Faziam promessa, meu pai era muito devoto, amarrava meus pés, louvado seja Deus, morava no interior, comunidade isolada, não tinha médico. Eu creio que nem existia a profissão de ortopedista. Enfim, eu não cheguei a andar com meus pés, né, atrofiado, como Mefibosete, louvado seja Deus. Mas Deus mandou uma no braço, louvado seja Deus, para ver, louvado seja Jesus, né? Que quando nós somos escolhidos, não depende, louvado seja Deus, da situação física da pessoa, depende da graça de Deus sobre a nossa vida, amém? Assim mesmo é você, louvado seja Deus, você é uma pessoa que tem tatuagem, está tatuagem, não pratique mais. Eu sempre digo que deveria existir uma lei, louvado seja Deus, e parece que já tem uma pessoa, um pastor, alguma coisa, uma pessoa voluntária tirando tatuagem de pessoas, porque as pessoas se arrependem. Se eu fosse uma deputada, uma senadora, eu criava uma lei. Para fazer uma tatuagem, você paga, né? Para tirar essa tatuagem, você paga e muito caro. Nem todas as pessoas têm condições de tirar a tatuagem. Então, eu criava uma lei. O tatuador que fez a tatuagem, ele teria como obrigação, se a pessoa se arrependesse, de tirar a tatuagem de graça, amém? Louvado seja Deus. Vamos ler João, louvado seja Deus, 3, João 3,17. Quando estava João na ilha, condenado à prisão, levantando a vista para cima aos céus, ali estava um varão. Para você ver, né? Diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então, viu? Como, louvado seja Deus, nós precisamos crer, né? E obedecer, louvado seja Deus, obedecer esta palavra. Você, louvado seja Deus, que é, louvado seja Deus, um servo de Deus, está com seu corpo marcado por tatuagem, louvado seja Deus, mas você se arrependeu, você se converteu, está aqui, você está escrito. Você está, louvado seja Deus, incluído aqui nessa escritura sagrada.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Porque Ele mandou o seu Filho, louvado seja Deus, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. 3,16, né? Aí você pode ler aqui todinho. O importante é estarmos em obediência ao Senhor. Irmã fala de pince. Eu vou falar, em outro vídeo eu vou falar de pince. Eu vou falar de brinco. Né? Nós não devemos, louvado seja Deus, marcar o nosso corpo, furar o nosso corpo. Essas pessoas que têm escrito fé, que têm escrito crucifixo no seu corpo, você faça de tudo para subir no arrebatamento. Porque depois que o anticristo tomar o governo na terra, essas pessoas vão sofrer muito. Porque tudo que lembra Jesus Cristo, já está dizendo que é anticristo, ele é inimigo de Cristo, ele não tem aliança com Cristo, ele é o anticristo, ele vem antes, louvado seja Deus, ele vem contradizendo tudo que é de Cristo. Ele vai mandar arrancar as tatuagens a sangue frio. E se você não for no arrebatamento, não negue a Cristo por isso não. Amém? Mas faça de tudo para você ir no arrebatamento. Não negue a Cristo, porque eles vão cortar a tatuagem, a espada, sangue frio, louvado seja Deus. Agora, aquele que tem o selo de Deus, ele vai subir no arrebatamento. Amém? E tem mais, meus irmãos. Você não vai sentir a dor da morte se você morrer por amor a Cristo. Se eu morrer por amor a Cristo, nós não sentimos a dor da morte, porque a nossa alma é que sente dor e ela está salva em Cristo Jesus. Pode degolar, pode decapitar, pode morrer de acidente, morrer do que morrer. Não sente a dor da morte. O salvo em Cristo não sente a dor da morte. Ele passa da morte para a vida. Amém? Se morto sentisse dor, ninguém cremava. Quem sente é a alma. Então, nós temos que preparar um caminho para a nossa alma. Vamos ver em Timóteo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Timóteo 1:15, louvado seja Deus. Amém? Vamos ver se é 1:15. Eu nem coloquei aqui 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Timóteo 1:15, louvado seja Deus. Vamos ver se é aqui. Depois nós vamos ler Éfesos. Olha, meu irmão, você não ignora meu linguajar, não, louvado seja Deus. Porque falar é como vício. Você já viu falar hiperbato vicioso? É quando nós sabemos as coisas certas e falamos errado. Já somos acostumados a falar errado. Amém? Então, louvado seja Deus, eu creio que é 1 Timóteo. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 15. 1 Timóteo 15 diz assim, vamos ver o que está escrito. Não, louvado seja Deus. Timóteo 1. Ai, Senhor, não acredito que eu marquei errado. O bom soldado de Cristo, exortação e encorajamento. Também eu estou na segunda, na igreja, só Jesus na minha vida. Eu estou na segunda. Ô, Senhor! Timóteo 1:15, louvado seja Deus. Vamos ver o que aqui diz. 1:15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo escrevendo, né? A carta, louvado seja Deus, de Paulo, a primeira carta de Paulo, louvado seja Deus, a Timóteo. Louvado seja Deus. Então, né? Jesus veio para salvar o mundo. Amém? Fica em paz, mas não pratique mais, amém? Aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Para você mostrar que você ama sua esposa, seu filho, seu esposo, suas filhas, que você ama a Deus, você não precisa tatuar seu corpo, você precisa ter atitudes de amor diferente de marcar o seu corpo. Se Deus quisesse você com o nome do seu esposo, Ele já tinha mandado você com o nome do seu esposo, dos seus filhos, com a imagem e tudo. Não faça isso, que é pecado, amém? Tá bom? Louvado seja Deus.
Aí, louvado seja Jesus. Vamos lá em Éfesos, capítulo 5 e versículo 6. Éfesos 5, 6. Louvado seja Deus. Éfesos 5 e 6. Louvado seja Deus. É muito gostoso aprender na palavra de Deus. Diz assim, ó: ninguém vos iluda com palavras vãs. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Sede imitadores de Deus, diz o título da mensagem, como filhos amados. Aí, ó. Diz assim: ninguém vos iluda com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Estou dizendo para você que a partir de hoje não pratique mais, né, a tatuagem. Pastores que tatuam o corpo dizendo que tatuam porque Jesus tem tatuagem na perna dele. É desobediente, porque a Bíblia diz para nós não tatuar o nosso corpo, não cometer. Então, meus irmãos, se alguém está dizendo para você que não é pecado sim. Não se iluda com palavras vãs, com fábula de doutores da teologia. Louvado seja Deus, amém? Agora, dizer você está numa igreja e você vai tatuar. É isso aqui que Paulo está falando. Você consultou o seu pastor, você consultou sei lá quem e disse para você que não é, louvado seja Deus, pecado. É pecado sim. Leia a Bíblia que você encontra a resposta para tudo que você quer dentro da palavra de Deus. Diz assim então no 5:7. Então não seja praticante com eles, porque antes eres das trevas, mas agora sois da luz no Senhor. Caminhai como filhos da luz. Louvado seja Deus. Porque o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade. Louvado seja Deus. Provando o que é agradável ao Senhor, e não vos associe às obras sem fruto das trevas, mas antes rejeitai-vos. Louvado seja Deus. Amém? Qual é a felicidade? Aumentou tuas finanças? Aumentou tuas riquezas? Não aumentou nada uma tatuagem. Só o bolso do tatuador. Se ele não se converter, ele vai ficar, né? Louvado seja Deus. Vamos ler Apocalipse, louvado seja Deus. Apocalipse 19, 16. Eu já tenho fundamentos para falar sobre o jeans, meus irmãos e minhas irmãs, que a irmã pediu, louvado seja Deus. Vamos lá em Apocalipse, que já estamos com 27 minutos, louvado seja Deus. Apocalipse 19, louvado seja Deus. 19, 16, louvado seja Jesus. Vamos ver o que viu João quando estava João na ilha. Diz assim: em seu manto e em sua coxa tinha um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol e clamou em alta voz: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reuni-vos para a grande ceia. Amém. Louvado seja Deus. Você está vendo? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João viu em visão, não era para o mundo inteiro